temos nada mais, nada menos do que duas escolas. Eu digo escolas porque eu tive o prazer e a honra, enquanto sócio na PwC, de poder acompanhar essas duas grandes empresas, e de fato foram duas escolas do ponto de vista da minha formação técnico-contábil. Tá? Nós vamos falar com Ambev e Bayer, representadas pelo Paulo e pelo Rômulo, que na sequência vão ter a oportunidade de se apresentar. E nesse momento, o que nós temos é um momento em que nós precisamos ser muito mais diligentes com relação a todo esse impacto. Na medida em que o Covid chega, nós tínhamos demonstrações financeiras, database de dezembro, para aqueles que ainda não haviam divulgado as demonstrações financeiras, fim de março, início de abril. O próprio regulador deixou claro a necessidade de que algo já fosse divulgado, naquele momento muito mais como uma nota explicativa, eventos subsequentes, mais os aspectos qualitativos dos potenciais impactos. Tivemos o fechamento do primeiro ITR, 31 de março, mais próximo dos eventos da crise. Então, lá certamente já houve um estudo de análise de cenários mais próximo dos impactos, mas agora nós efetivamente estamos no meio da crise. Né? Então, é para isso que nós trouxemos duas pessoas para poder compartilhar um pouco conosco como é que está sendo esse momento. Poliana, eu agradeço a sua participação. A Poliana é minha sócia na IRCO Irashima, nosso segmento de consultoria e auditoria. Eu vou deixar você poder dar sequência e apresentar os nossos colegas. Tá bom, Luke, obrigada. Obrigada a todo mundo que está participando, que conseguiu reservar um tempinho aí nessa correria para poder assistir esse webinar com a gente. Obrigado mais uma vez para o Rômulo e para o Paulo terem aceitado o convite tão prontamente. Espero que seja um bom webinar para todo mundo e que todo mundo consiga absorver bastante. Ao longo do webinar, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode enviar, que a gente vai organizar essas perguntas para no final do webinar a gente respondê-las. Então, agora eu vou passar a palavra para o Paulo e para o Rômulo para eles se apresentarem e depois a gente começa mesmo os tópicos do webinar. Bom, maravilha. Tá bom, Rômulo, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é um imenso prazer poder compartilhar o painel aqui com você, Poliana, Luke, muito obrigado pelo convite. Rômulo, um prazer tê-lo aqui ao meu lado para a gente poder conversar um pouquinho. Sou Paulo Bremer Serem, tenho 37 anos, hoje sou controller do Grupo Bayer já há 9 anos aproximadamente, 16 anos na Bayer, já trabalhei em auditoria externa também, 3 a 4 anos, trabalhei na BDO Directa e sou contador de formação, pós-graduado em contadoria e MBA e fiz aí ao longo da carreira, além de trabalhar na área, fiz muitos projetos, atuo também aí com fundo de pensão, sou presidente do fundo de pensão da Bayer e interessado bastante aí também com temas de inovação, startups e então é um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês aí das experiências que a gente tem tido nesse momento complexo de pandemia com Covid e os desafios que ele traz. Rômulo, por favor. Paulo, é um prazer conhecê-lo, né? Nossas últimas conversas aqui é uma passagem super legal aí na Bayer que você teve. Poliana, Luke, obrigado aqui pela oportunidade de bater um papo aqui com vocês, né? Nesse evento da IRCO. Eu sou o Rômulo, eu estou na Ambev desde 2014. Conheci o Luke lá na Price em 2009, né? Quando eu entrei na Price. Fui para um fundo de investimento, tive várias passagens em várias outras empresas. Mas cheguei na Ambev aqui, na área de controles internos, também tive algumas passagens também por várias áreas do financeiro, né? Então, passei pela auditoria, tanto aqui no Brasil, tanto na República Dominicana, passei por FP&A, né, planejamento financeiro, era responsável pelas operações de CAC, que a gente chama de Central America e Caribbean. Então, eu estava lá até o final do ano passado, e no começo desse ano, me chamaram para voltar aqui para o Brasil para ser controller da operação do Brasil, né? Então, desde então, eu estou aqui com vários sentimentos nessa cadeira de controller. Me chega Covid, me chega IFRS 16, então
aconteceu bastante coisa aqui nos últimos 6, 7 meses. Verdade. Foram tempos que colocaram todo mundo à prova e repensar muita coisa e confirmar muita coisa, né, Poliana? E nessa linha, aproveitando, vocês têm cara de novinho, mas já tem bastante experiência, né? Eu queria que no primeiro tópico nosso, se a gente pudesse vocês comentarem sobre a questão da adaptação desse trabalho de forma remota, como que as equipes estão se saindo, a eficiência, questão de prazo de entrega interno para órgão regulador, se vocês pudessem comentar dessa adaptação nesse período de pandemia aí. Tá bom. Quer começar, Rômulo? Eu vou aqui, então. Eu acho que, para mim, no final do dia, a gente tem acho que não está fácil para ninguém, né? Todo esse cenário de pandemia, de Covid, é uma coisa que a gente não esperava e não esperava que fosse acontecer. Mas, no meu ponto de vista aqui, do nosso lado, eu acho que eu tento a ver essa pandemia em duas vertentes, né? Então, olhando principalmente na parte de impacto contábil, né? Então, você tem toda a parte de como a gente mensura isso, que é a primeira vertente aqui, e a segunda vertente, que para mim é como a gente gestiona toda a rotina dessa maneira que, pelo menos na Ambev, a gente não estava acostumado, né? Então, a gente não tinha toda essa abertura de home office, né? A gente até pede para a pessoa escolher se quer ou não, mas isso aqui foi um turnkey, né? Aconteceu do nada, todo mundo em casa, fica em casa e ninguém pode sair. Então, eu consigo ver nessas duas vertentes. Quando a gente reportou lá o primeiro quarto, eu acho que toda essa parte de impacto do Covid era super incipiente. Então, era muito mais incerto todos os impactos, era muito mais incerto tudo que ia acontecer. E agora, passando já alguns meses, a gente consegue ter mais ou menos uma sensibilidade de como está caminhando isso. Não quer dizer que a gente tem total certeza de como vai se comportar para os próximos meses, né? Até que é super incerto, governo faz alguma decisão aqui que influencia, então a gente fica meio vendido nas decisões, né? Mas no final do dia esse cenário incerto, tanto para a construção da DF quanto um futuro do negócio, né? Como um todo. E na segunda vertente que eu estava comentando aqui, você tem toda a parte de gestão de rotina. Então você tem essa digitalização, né? Que a gente não tinha visto antes, que eu acho que no começo, lá no princípio de março, a gente tinha uma parte de euforia, assim, putz, legal, tá, vamos poder home office, mas eu acho que abril a gente começou a acostumar com isso, maio a rotina já estava mais travada, e na hora que a gente olha junho, eu acho que isso está muito mais estabelecido. E eu acho que tem pontos bons, então você consegue ter uma flexibilidade de horário até maior, assim, mas eu acho que também tem o lado ruim disso, né? Então você vê que algumas discussões que tomariam 5 minutos num café, 10 minutos num café, agora tomam um zoom de meia hora, 1 hora, 2 horas. Então, acho que tem esse impacto que eu acho que trava um pouco a rotina. E eu acho que, do outro lado, tem toda a parte de todas as interações que a gente tem com outras pessoas ao longo do dia, ao longo dos anos, eu acho que constituem ou desenvolvem mais a pessoa que você é hoje, né? E eu acho que com toda essa digitalização, você cria um pouco uma barreira, né? Então, você diminui a quantidade de interações. As interações que você tem são mais profissionais, menos pessoais, assim, para conversar com as outras pessoas. Então, uma área, assim, bem delicada que a gente está tentando resolver. Então, a gente tem alguns happy hours digitais que a gente faz com o time, tem webinars como esse, mas eu acho que quando você compara com uma interação pessoal, eles têm menos impacto, né, no final do dia. Verdade, verdade. Muito bom. Se eu puder, então, compartilhar um pouquinho aqui também dos desafios e dos pontos que a gente enxergou também. Eu dividiria também dentro da Bayer, muito próximo do Rômulo. Eu acho que tem dois grandes grupos para a gente olhar os desafios e dificuldades que a gente passou nos últimos 3, 4 meses aí, né? Já passamos dos 100 dias em casa. Eu acho que o primeiro deles, sem dúvidas, é o impacto em pessoas, né? A gente teve esse lockdown, que não foi um lockdown, mas de toda forma foi uma ida de todos à casa de forma forçada,
Então, eu acho que todo mundo sofreu daqueles efeitos colaterais do home office, com jornadas maiores, uma sensação de excesso de trabalho, muito em decorrência desse atropelo, dessa desgovernança das atividades que precisavam ser cumpridas de uma nova forma, e demorou até se encontrar um equilíbrio das atividades e que a gente criasse uma rotina de trabalhar em casa. Então, os primeiros meses foram mais duros e logo de cara, né, eu acho que meados de março, eu lembro até hoje, foi, acho que, se não me engano, 16 de março ou 15 de março, que a OMS decretou pandemia, e aí nesse momento começou todos os movimentos. Então, já logo na sequência teve um fechamento trimestral, então foi aquele susto, vamos dar conta, não vamos dar, como é que vai ser? Mas, assim, as pessoas conseguiram passar por isso, quando a gente olha de uma ótica humana, e se adaptaram. E, incrivelmente, elas conseguiram estabelecer as rotinas, principalmente aqui nas áreas administrativas financeiras, controladoria, finanças, de fato funcionou para as pessoas trabalharem, né? O segundo ponto que eu acho que é muito forte, daí talvez uma realidade um pouco mais concreta em grandes organizações como uma Ambev, como uma Bayer e outras grandes empresas nacionais ou multinacionais, a questão de se consolidar também os investimentos que foram feitos em tecnologia, exatamente como o Rômulo comentou. O fato de você ter muitos fluxos digitais já, como fluxo de recebimento fiscal, fluxo de pagamento, storage digital, processos para você poder arquivar conciliações, evidências, inclusive até interação com a auditoria externa, feitas através de portais digitais, onde você, SharePoint, Connection, e tem tantas outras ferramentas aí, Blackline no mercado, que são investimentos talvez não realistas, talvez para todo o público que está nos assistindo, mas sem dúvida, para as grandes empresas, esse momento de pandemia consolidou e confirmou que esses investimentos fizeram sentido em todos os aspectos, porque de fato eles permitiram que a gente fizesse tudo 100% digital e distante do escritório administrativo, né, Rômulo? Não sei como foi para mim, acredito ter sido mesmo, né? Passou mesmo, e até o primeiro fechamento foi o primeiro fechamento remoto que a gente fez na Ambev, né? Então, eu acho que foi uma coisa, dava um frio na barriga, tal, putz, vai dar certo, não vai dar certo, mas felizmente a equipe nossa, tanto aqui da C quanto no CSC que a gente tem em Jaguariúna, funcionou super bem, correu super tranquilo todos os processos de fechamento, e a gente mostrou que sim, é possível. Então, agora, no meio desse fechamento agora de junho, né, segundo fechamento trimestral, imagino que a gente não vai ter grandes problemas, não tem grandes problemas, seguir fazendo a mesma coisa que a gente fez no trimestre passado, né? Conseguir entregar com tranquilidade, sem preocupação e sem também ter erros, né? A gente até compartilhando uma curiosidade também, a gente no Brasil, acho que está até para alinhar as realidades, aqui no Brasil nós somos uma empresa de capital fechado, somos a SA, mas somos de capital fechado, então a gente não está sujeito a todas as exigências da CVM localmente, mas a Bayer é listada na Bolsa de Frankfurt, na DAX, e a gente conseguiu em abril fazer a primeira Assembleia Geral Ordinária com os acionistas, a primeira digital de uma empresa da DAX, então foi bem interessante, assim, a gente está, de fato, todas as empresas estão fazendo esse business case quase que forçado para comprovar que o trabalho virtual ele funciona, ele é efetivo, o relacionamento com os auditores também é possível, o relacionamento área corporativa, CSC, né, Rômulo, e o home office ele existe e funciona, né? Então é bem interessante. Eu acho que até você comentou aqui, Paulo, a parte dos reguladores, né? Acho que é novo para eles também, né? Então você pega a CVM, o IASB, eles se pronunciam, estão pronunciando bastante, que eu acho que é legal, que eles conseguem dar pelo menos uma diretriz como a gente tem que elaborar nossas dietas semestrais aqui com um pouco mais de consistência, até para mensurar todos esses impactos, né? Porque é novo para todo mundo. Então,
final das contas, a gente tem que se ajudar aqui, porque é um momento sem precedentes, né? É verdade. É novo e teve que ser implementado de forma rápida para quem não estava preparado, né? Porque senão não ia conseguir rodar. Exato, foi turnkey, né? Um momento, está todo mundo na sua baia, no seu escritório. No outro momento, no outro dia, ninguém vai no escritório mais. O que a gente faz, então? Exato. A gente teve caso de cliente levando o desktop para casa, né? Para poder não parar de trabalhar. Então, foi difícil, mas eu acho que agora o pessoal está bem adaptado. Plano de emergência para buscar equipamento, alguns que precisavam até mesmo de infraestrutura básica, cadeira, alguma coisa, teve que correr, foi. Quando a gente olha nessa ótica ainda das casas estarem preparadas para um home office, pelo menos não era a minha realidade, né? Fazer um home office em casa nunca foi a prioridade, porque eu moro pertinho aqui do escritório de São Paulo, é mais fácil vir para cá do que fazer um escritório dentro do meu apartamento, né? Então, mas agora... Mesma situação. Com certeza. Se eu for pensar em mudar de apartamento, mudar para uma casa... vai ser uma das coisas que eu vou pensar vai ser como a gente consegue ter um home office para comportar uma estrutura dessa, né? Caso venha a ser uma rotina mais usual. O novo normal, né? Os investimentos futuros provavelmente no novo normal vão considerar talvez um cantinho de home office, uma cadeira, uma escrivaninha, é verdade. Felizmente eu vim aqui na Ambev também e levei minha cadeira lá para casa. Tem bastante empresa que flexibilizou isso para poder atender todo mundo, ficar bem confortável para eu conseguir trabalhar. Eu queria aproveitar, né, que a gente já entrou nesses impactos, e aí agora eu queria que vocês comentassem, de fato, no negócio de cada empresa, o que teve mais de impacto, quais foram as áreas mais sensíveis, se vocês estão tendo dificuldade para calcular ajuste, e se está tendo dificuldade para divulgar detalhes em nosso aplicativo, se a questão de análise gerencial do negócio mesmo, se tiveram que mudar. Então, eu queria que vocês falassem dessa rotina que mudou e o que vocês estão sentindo de impacto nisso, no dia a dia do negócio. Legal. Então, eu comento rapidinho, falando um pouquinho, talvez, da realidade Bayer. Eu acho que a gente está inserido em um segmento curioso, né? Bom por alguns aspectos. Eu sei que não é fácil. Muitos segmentos de indústria tiveram aí situações muito duras. A gente vê segmentos como a indústria automobilística, que sofreu muito, algumas também bens e consumos, e principalmente também serviços, né, hotelaria. A gente vê segmentos que sofreram muito, então é muito difícil. A gente, talvez por sorte, está inserido num segmento que, por enquanto, tem tido uma boa performance, né? Então, a parte de saúde e nutrição muito atrelado ao agronegócio. Então, assim, a gente tem e teve muita atividade para fins de disclosure para 31 de março, nós estamos no processo de construir 30 de junho agora, mas em 31 de março a gente teve um cenário que foi até pouco comum para a gente, ou pouco fora do contexto, onde a gente teve divisões até com uma performance além da expectativa, né? A gente teve uma divisão, a nossa divisão de consumo, com vendas acima do orçamento previsto para o primeiro quarto. No geral, quase 6 a 7% de vendas acima, sob uma ótica global, quase 10% de EBITDA em relação ao ano anterior. Então, foi um excelente quarto. Muito porque, por exemplo, segmentos como área de consumo, onde a gente tem medicamentos conhecidos, medicamentos ou até de uso e consumo diário, como aspirina, Redoxon, que sumiram das prateleiras, né? Uma reação das pessoas de buscar um pouco de segurança contra
gripes e resfriados nesse momento. A gente teve também uma situação confortável na área agrícola, porque a gente estava naquela fase de entre safra, né? A safra 2019, 2020 estava se encerrando, estavam terminando as colheitas, a preparação para o despacho dos grãos de soja, para as exportações e para o consumo interno. Então a gente estava no momento de recebimento de cobrança, então não tivemos impactos em vendas, porque não era uma grande venda, e você tem também no segmento agro, em julho, que a gente chama de safrinha, né, que é a safra inverno, e que boa parte das vendas entre março e abril já estavam consolidadas. Então, no segmento agro foi difícil sentir algum impacto. Então, incrivelmente, foi um primeiro trimestre bom, e isso foi destacado nas nossas demonstrações em nota explicativa. Uma das preocupações que a administração teve foi, claro, demonstrar o valuation e teste para impairment, para dizer que naquele momento a gente não tinha nenhum risco de segmento de negócio, muito menos nenhum going concern. Eu acho que esses eram 2 pontos muito fortes. E áreas que também olhou-se muito forte para a virada do quarter foram também questão de reconhecimento de vendas, para ter certeza que naquele momento em que teve um lockdown em várias regiões, que de fato a gente tivesse a certeza que as vendas estavam bem registradas, e dali para frente um olho um pouquinho mais cuidadoso na gestão do crédito, né? Então, ter certeza que aquele contas a receber que está em aberto, dada a escassez de crédito, dada a situação com as moedas, principalmente em países emergentes, né, onde a gente viu uma desvalorização forte de 20%, 30%, o foco também na gestão do capital circulante para ter certeza que esse contas a receber voltaria, né? Então, isso foi um pouco dos pontos de atenção que a gente teve no primeiro trimestre. Mas eu não sei, eu quero deixar um pouquinho para o Rômulo comentar também, para ele contar os desafios aí na Ambev também, como foram. Acho que a gente já consegue ver que para a Ambev também a gente teve um impacto bem relevante com toda essa parte de lockdown de bar, de fechamento de restaurante. Então, uma dificuldade para todo o setor aqui, né? Acho que no primeiro momento é super difícil da gente conseguir quantificar qual que é o impacto de tudo isso, né? Porque, como eu falei, é uma coisa sem precedentes, né? Mas o que a gente está fazendo como Ambev é muito mais tentando ajudar o nosso ecossistema, né? Então, o que a gente tem de lema aqui para a Ambev é como a gente consegue sair melhor ou mais forte da crise, né? Então, a gente vê isso como uma crise, né? Uma situação difícil, né? Mas a gente consegue aqui tentar ajudar. Por exemplo, não sei se chegaram a ver, a gente tem 2 iniciativas super legais, que é para ajudar bar e restaurante, que são os nossos clientes super importantes, né? Eles têm que estar junto com a gente tem que estar junto com eles. A gente fez 2 iniciativas legais aqui, uma que chama Ajude o Boteco e outra que chama Apoie o Restaurante, que é basicamente a gente conseguir ajudar de alguma forma os bares e restaurantes com as nossas plataformas digitais. Então, as pessoas compram um voucher, a gente faz um acordo com eles para que a pessoa que comprou o voucher possa utilizar no restaurante no momento futuro. Então, algumas iniciativas que a gente não tinha pensado antes, mas agora faz total sentido, né? Para a gente conseguir suportar tanto sair da crise quanto ser melhor aqui daqui para frente. E tem toda a parte de conectar aqui a nossa marca com a comunidade, né? Então, quando a gente olha a marca Ambev, o que a gente faz? A gente está tentando ter uma proximidade aqui com os consumidores, né? Então, no final do dia, a gente teve várias doações aqui, em vários setores. A gente usou as nossas capacidades produtivas para fazer a produção de álcool gel, de máscara. Tem a parte de uma doação que a gente fez para o hospital, e a gente ajudou até a gestão da obra do hospital para conseguir fazer uma implementação mais rápida dos leitos, né? E tem uma última iniciativa que a gente fez agora, que é a doação do malte para produzir pão, né? Então, no final do dia, é um conjunto de ações que a gente faz aqui para tentar tanto aproximar aos nossos consumidores, quanto garantir que todo o nosso ecossistema vá sair bem, né? Porque se eles não saírem bem, a gente também não vai sair bem. Então, tá todo mundo impactado.
Então, a gente tem essa relação aí de confiança mútua, assim, né? Então, eles precisam da gente, a gente precisa deles e a gente faz uma coisa para os dois serem legais. Muito legal, eu acho. Ui, Essa perdão. parte de segmentação é o que a gente vê, né? Então, quando a gente olha on-trade e off-trade, que são os nossos mercados principais, que é bar, restaurante, para on-trade e off-trade são os mercados. Então, você tem um segmento que basicamente, em maio, por exemplo, colapsou, né? Então, não tinha muitos bares abertos. Então, você tem um shift aqui um pouco da onde vem o volume, da onde vem a receita, né? E eu acho que outra coisa que veio super legal aqui também mudou um pouco o nosso jeito de pensar é toda a parte de inovação, né? Que com tudo isso a gente consegue dar um boom nas inovações nossas. Então, por exemplo, a gente faz um montão de investimentos de vendas e marketing, né? E alguns desses investimentos eram voltados a eventos, que nesse exato momento não faz sentido a gente ter evento. A gente nem pode ter evento. Então, a gente conseguiu rapidamente adaptar e fazer um shift desse investimento para algumas outras coisas para conectar mais as pessoas, né? Então, por exemplo, a gente fez um shift aqui e conseguiu conectar com todas as lives, né? Então, se você olha as lives, elas são... a gente promove, que eu acho que é uma coisa super legal, a pessoa consegue ficar em casa, consegue desfrutar a cerveja dela em casa e tem também essa parte de entretenimento, né? Então, ela consegue... a gente consegue também promover que as pessoas fiquem em casa e consumam nosso produto de tabela, né? Com isso. Eu acho que essas são medidas eu acho que todas as grandes empresas têm também repensado em como contribuir com a sociedade, como poder ajudar e como conseguir manter, né, essa situação, esse apoio ao isolamento social, né? Eu acho que isso com certeza vai ser base também para a gente discutir dentro da área de controladoria posteriormente para fazer disclosure dessas medidas. Eu acho que a questão de doação, né? A gente também dentro aqui da área farmacêutica, dentro de muitas áreas de laboratórios de pesquisa, também a gente fez doação de materiais EPIs, a gente também doou álcool gel, tiveram alguns valores, isso com certeza são elementos que estão sendo identificados também para fins de registro, para fins de disclosure, e trabalhando também no emocional das pessoas, né, principalmente dos colaboradores. Eu acho que você falou das lives, a gente chegou a contratar uma banda e fez uma live para os colaboradores com uma banda famosa, houve um investimento até para ajudar no ânimo das pessoas. Eu não sei se estava também ali com algum patrocínio de uma marca de cerveja, isso eu não sei dizer, mas com certeza alguém deve ter consumido Ambev enquanto assistia, isso não tenho dúvida. Obrigado pela ajuda, hein? Eu acho que essa parte de inovação também é super legal, né? Então, o que eu vejo aqui é que também a gente tenta dar um boost nas plataformas digitais como a gente não tinha antes, né? Então, as nossas plataformas de conectar a Ambev aos consumidores, então a gente tem Empório da Cerveja, por exemplo, a gente, nesse atual momento, é o canal que funciona para todo mundo, né? Então, eu, por exemplo, particularmente, compro muito mais coisas online agora do que eu comprava há 3 meses atrás. Então, é uma maneira também da gente conseguir consolidar um mercado que, para a gente, ele evoluía de um pace mais lento, né? Então, agora é isso que tem, vamos lá, esse é o futuro, que é uma coisa legal. E aí eu acho que na hora que a gente olha na vertente das DFs aqui, na controladoria, no final do dia também é um boost que a gente tem que dar para ter essa digitalização, evolução digital na parte de demonstração financeira, na parte de controladoria, porque, pelo menos o que eu vejo é que quando a área de vendas vai ser sempre a área que vai ser com mais investimento, que vai ter essa conexão melhor com os clientes e que as tecnologias vão desenvolver mais rápido. É aí que vai. Mas quando a gente olha toda a parte desse back-office, né, a gente também não pode ficar esquecido, né? Então, a gente tem que também forçar para que tenha
evolução digital, esse step up nos processos e siga também essa tendência de evolução, de digitalização, de novas plataformas, novas frentes. E temos que aproveitar aqui e dar um boost também nas nossas rotinas financeiras, né, Paulo? Exatamente, não, e começar a entender, inclusive para refletir isso nas demonstrações, que a gente vai ter uma mudança de comportamento, principalmente vindo das nossas áreas comerciais, quando a gente fala em marketplace para comercialização de bebidas, a gente tem falado muito dentro da indústria farmacêutica, isso está hype agora no momento, telemedicina, consultas virtuais, então talvez a gente vai começar, quando a gente olha para segmentos de indústria farmacêutica, de pesquisa, a gente provavelmente vai ver demandas de prescrição médica derivando de consultas online. Então, a gente vai ter aí, sem dúvida, um repaginamento de todo o mercado, inclusive no dia a dia de execução do back-office mesmo, né? A gente está funcionando a 90, 100 dias de home office. Algumas consultorias conheço que já aboliram, já estão buscando co-work, estão deixando de, inclusive, de ter escritórios físicos mesmo, para deixar os consultorias pequenas que vão trabalhar de casa e vão fazer uso de co-work aleatoriamente quando necessário. Então, assim, está tudo remodelando e acho que tudo isso depois, de alguma forma, vai influenciar nas DFs. E digitalização, sem dúvida, assim, eu ainda sonho o dia que a gente vai conseguir montar DF com muitos softwares e não somente Word, Excel e algumas ferramentas. Talvez vai sair automático de tudo. Não sei se vocês já têm. Infelizmente, na Bayer, a gente ainda faz muito uso de Excel, Word, para conseguir gerar. Não, aqui é a mesma coisa, né? A gente a gente fala que a ferramenta principal aqui é o Excel, né? E tem bastante Excel. A gente tem alguns projetos aqui para melhorar toda essa parte financeira, né? Para dar um step up financeira, mas tem muita coisa em Excel, muita coisa em Word, muita coisa manual e que precisamos se mexer também, né? Eu acho que pelo menos com certeza com o público que está nos assistindo, eu já criei muita empatia com a Ambev agora pela situação similar, acredito que muitos também devam ter, porque o pacote Office segue ajudando nós contadores, né? Não tem jeito. E no final do dia, eu gosto bastante dessa parte de TI, né? Eu não sou formado em TI, mas é uma comunidade muito grande. E acho que no final do dia, ou daqui, não sei, 20, 30, 40, 50 anos, essa parte de criação de DF tinha que ser um clique. É um clique, fez o fechamento de custo, fez a apuração de receita, despesa, acabou. Em algumas horas a gente deveria ter o resultado. Tá bom. Hoje, né? Não é a realidade hoje. Tchau. No final do dia, penso que daqui a algum tempo a gente possa ou deveria ter alguma ferramenta para fazer dessa maneira, né? E eu acho que é menos sofrível, tanto para você quanto para mim, fazendo esse tracking, fazendo follow, né? Sim. Não, já existem ferramentas no mercado, elas só não são tão acessíveis ou não tão simples de instalar, né? E aí é aquela briga para a gente conseguir o orçamento para conseguir aplicar, né? O orçamento é sempre complicado. Eu aproveitei que a gente entrou nesse assunto e vieram algumas perguntas aqui. Eu acho que dá para a gente já explorar pelo menos uma delas aqui. Tem uma que é: como vocês fizeram para minimizar os efeitos da taxa do dólar? Bom, a gente rapidinho aqui só, a gente sempre teve muito receio da exposição do câmbio, como a gente trabalha com operações intercompanhia, inclusive com o financiamento de capital circulante, então a nossa alavancagem financeira vem de empresas do grupo. Uma das estratégias que a gente fez foi, de fato, converter importações e a tomada de empréstimos entre companhia para reais. Então, a gente literalmente delegou o processo de hedging e a exposição cambial para a matriz, que acaba conseguindo gerir isso melhor no mercado financeiro europeu do que a gente aqui, dada a volatilidade do real, né? É muito complexo, é muito difícil. É super complicado isso.
Aqui na Ambev a gente tem uma política de hedge, né, de instrumentos financeiros. Então, basicamente, o que a gente quer é ter previsibilidade nos números, né? Então, basicamente, a gente faz o hedge de toda a nossa exposição que a gente vai ter de 10 a 14 meses, né? Então, a gente fica nesse range de 10 a 14 meses para frente. Então, de acordo com as nossas exposições, seja de FX, seja de trigo, seja de milho, de açúcar, a gente consegue projetar isso e as estratégias, os instrumentos derivativos, né? E pode não ser o preço melhor lá na frente, mas eu garanto uma estabilidade na moeda super consistente, né? Então, os valores de hedge que a gente está desmontando agora, né, em julho de 2020, são os hedges que a gente fez em julho de 2019. Então, basicamente, a gente tem uma estabilidade, né? Acho que é uma coisa que são poucas empresas que fazem isso, né, no mercado, mas é custoso. A gente precisa ter uma área específica nisso, uma tesouraria que faz isso com super detalhamento, acompanhamento, e a gente consegue fazer isso para garantir também que os nossos números sejam menos voláteis possíveis, né? Eu acho que a gente deve ter alguma coisa em comum aí. Como a gente trabalha também muito forte na área agrícola, vocês devem ter aquisição de commodities como insumo, acredito, ou pelo menos de material como parte de produção. A gente também triangula, e aí sim, commodities, a gente tem uma política de hedge muito parecida. A gente olha os contratos de venda, as expectativas de comercialização deles, atrelada aí a término da safra, que a gente chama de operação barter, né? Então, em vez do agricultor pagar em espécie, ele paga com a colheita dele, com os grãos, e isso a gente acaba negociando, triangulando ou com alguma trading ou eventualmente até no mercado financeiro, e aí a gente entra, e agora sem dúvida sofrendo um pouco com os efeitos do mercado, pagando talvez preços aí em hedge um pouco maiores, mas isso é do mercado, não tem como fugir disso, né? Mas exposição cambial, de fato, a gente tentou fugir dela o máximo possível. Porque não foi fácil para ninguém, né? Se você pegar, se as empresas não têm uma estratégia bem definida de instrumentos derivativos, meu, o real, a paridade real dólar no final do ano passado era, não sei, R$4. Em março, abril, isso subiu para quase 6. Então, você tem um descolamento aqui que e se a empresa tem muitos gastos e despesas em dólar, você acaba dissolvendo o teu EBITDA aí, né? Você dissolve o teu resultado. Sim. Só para cobrir essa variação de FX, né? Exato, super significativo. Não, foi o Brasil teve, dentre os países emergentes, teve a maior de todas as desvalorizações, chegou a bater quase 40% de desvalorização, então assim, tornou a vida de todo o pessoal da tesouraria muito complexa. E engraçado quando a gente olha para mercado de capitais, né? Você olha, por exemplo, Ibovespa, é impressionante como a gente teve aquela queda em março, bateu lá os 60 e poucos mil pontos, isso porque em dezembro já estava lá no 110, mais ou menos, alguma coisa assim, e agora a gente já está nos patamares de quase 100, né? Estamos 90, 25, 6, 7, por aí. E impressionante a recuperação disso, né? Eu acho que são vários, que até a parte econômica do país aqui, com toda a redução de juros, tal, consegue manipular um pouco como que vai ser isso, mas também é como a gente vai ver os investimentos daqui para frente, né? Então, seja pessoal, seja de empresa, é um shift de um conservadorismo, da gente utilizar um CDI para comprar qualquer coisa para uma renda variável que é variável, né? Que pode dar certo ou pode não dar certo, mas é impressionante como a gente conseguiu fazer esse shift aqui e recuperar já de uma maneira também sem precedentes. É incrível. Chegaram mais perguntas aqui. Vou passar mais uma. Vocês precisaram pedir alguma análise de covenant com instituição financeira por conta desses efeitos da pandemia? Vocês tiveram algum
algum efeito que teve que ser renegociado com o banco por conta disso? Bom, Vai lá, Paulo. não, rapidinho, do nosso lado, de fato não, porque a nossa alavancagem está intragrupo, então a gente não teve essa exposição. Para a gente, com instituição financeira, a gente não teve nenhum impacto, até a nossa liquidez aqui é super sólida, né? O que a gente fez, e a gente divulgou também em nota de evento subsequente, a gente tomou alguns empréstimos para suportar aqui o nosso capital de giro nesse período, né? Mas com alguma renegociação com instituição financeira, a gente não teve nenhum. Não. Tá bom. Eu antecipei as perguntas, porque como tinha a ver com o tópico aqui, eu já estou passando algumas aqui. Mas esse, por exemplo, dos covenants, eu acho que é uma área super delicada aqui para qualquer empresa, porque se tiver algum... Imagina, a gente vai lá, toma um empréstimo e eu tenho algum outro contrato com trigger de endividamento, eu posso ter um impacto aqui que a gente precisa pensar e ver como a gente divulga isso, né? Não é tão simples. E eu acho que também uma coisa que não sei se todas as empresas fazem, mas é essa gestão detalhada dos covenants, né? Então, você imagina, eu tenho um contrato com várias cláusulas, eu preciso tentar, primeiro, simplificar, né? Porque os contratos são gigantescos, é uma coisa super difícil, super técnica também de entender, mas a gente precisa conseguir facilitar isso e depois fazer o tracking dos covenants, né? Senão a gente se perde, seja a administração para saber quando vai fazer um trigger de algum covenant desse, ou para falar que estamos tranquilos com isso, né? E geralmente tem cláusulas padrões, né? Se você quebra em um, você automaticamente está quebrando em todos os outros contratos de financiamento, e aí às vezes você nem sabe, né? Aí você vai correr atrás de tudo isso e o banco, às vezes, não vai nem querer entender seu lado, dependendo do seu porte, né? Até minha percepção pessoal aqui, eu acho que os bancos estão tentando se contornar também ou ser um pouco mais maleáveis em tudo isso, né? Então, teve toda a parte de prorrogação de crédito pessoal para as pessoas, né? Se tem algum empréstimo, assim, consegue prorrogar isso. Conseguimos ver até agora uma redução em taxa de empréstimo, né? Que se reduz o CDI, né? Selic, você deveria ter um impacto muito mais rápido nisso. Então, acho que a gente já está conseguindo ver algumas coisas assim, mas imagino se tem um covenant lá que vai trigar, eles vão vir de uma maneira forte. Né? É um pouco da remodelagem que eles têm que aplicar também para conseguir se adaptar ao novo normal, a uma taxa de 2,25. Não tem jeito, ou eles flexibilizam, ou todo mundo vai ou ter se problema. Reinventa. Exato. Isso mesmo. Para eles também não está sendo fácil. Tem mais uma aqui. Aí é mais voltada para a Bayer. Na Bayer, a pandemia deve ter aumentado a demanda de alguns segmentos, como fabricação de remédio para humanos. Vocês pretendem apresentar os efeitos do Covid na DF de 30 dos 6 por segmento e desmembrar o que foi gerado por conta do Covid? Bom, essa pergunta é boa. Com certeza, se a gente tiver, de fato, uma arrancada de algum produto em decorrência da Covid e da pandemia a gente ter colocado sim, com certeza. Infelizmente, a nossa expectativa não é essa, apesar do primeiro quarto ter sido muito bom. A gente tem uma preocupação agora de março para frente em relação à cadeia de distribuição mesmo. A própria suspensão de atividades e consultas clínicas e médicas, a gente espera que também a própria prescrição e aplicação de certos tratamentos muito específicos, ela tem influência, então talvez seja uma queda. E eu acho que da mesma forma, essa queda, se decorrente dessas causas, isso vai ser objeto de destaque nas demonstrações, como em março foi pela alta, né? A safra verão na Europa e no hemisfério norte como um todo,
ela ocorre agora em julho, que para nós é safrinha, é o inverno. Então lá a gente pôde ver um movimento acelerado dos produtores buscarem produtos agrícolas. Então isso foi destaque nas demonstrações. Então essa acelerada foi destacada. Se a gente acredita, espero que não, espero de verdade que não, mas infelizmente se tiver uma queda, esse vai ser destaque, com certeza. No final do dia, na demonstração intermediária aqui, a gente tem que colocar todos os fatores para a pessoa que está lendo nosso ITR consiga concluir quais são os impactos, né? Se faz sentido ou não, de um lado ou do outro, né? Então, da mesma forma na Ambev, né? Se tiver algum fator aqui que a gente consiga quantificar, que a gente consiga elencar, a gente divulga, tanto no ITR quanto no press release nosso, que é a visão muito mais da administração, né? Então, no final do dia, as informações estão lá, né? Uma política de governança e uma política contábil que foi instalada a toque de emergência foi uma política de gestão e disclosure das doações, né? Todas as práticas de doação, quer seja de produtos internos, quer seja de EPIs ou até mesmo doações financeiras, por duas óticas, governança e também disclosure, para a gente ter certeza que também está sendo tudo feito de acordo com as boas práticas. Isso sim, com certeza foi instalado e provavelmente isso deve ter um capítulo de destaque. No final do dia para a gente também, né? A gente aqui destacado lá no primeiro ITR, a gente vai destacar também os impactos disso agora no segundo ITR, mas esse também foi uma parte que a gente conseguiu aprender super legal, né? Então, na hora que a gente terminou o primeiro ITR lá em março, a gente não tinha mais ou menos, como a gente vai fazer isso, né? E aí, abril, maio, a gente conseguiu consolidar, e hoje o que a gente faz? Qualquer doação, seja doações externas, ou seja, doação para funcionário aqui, né? Que é a parte de EPI, tudo isso, a gente coloca aloca num centro de custo, faz uma validação como controladoria de todos os gastos que estão caindo aí, se faz sentido ou não, detalhado. Eu, minha equipe, o pessoal de planejamento financeiro, linha a linha, e a gente valida se deveria ser levado para, por exemplo, um one-off, né? Um item não recorrente. Tá bom. Eu vou passar que tem mais perguntas aqui. No caso da Ambev, o consumo dos produtos deve ter reduzido por conta da proibição de eventos. Como que vocês pretendem mitigar esse risco? Esse foi um pouquinho do que eu comentei lá no começo. No final do dia, assim, a gente faz e vai continuar fazendo uma série de investimentos tanto para evento quanto para o mercado, né, no geral. Eu acho que a principal fator aqui que aconteceu foi um pouco da adaptação, né? Então, se a gente não consegue fazer desse lado, como a gente vai fazer outra coisa que tem um impacto similar com uma outra plataforma, ou com uma plataforma acessível para todo mundo? Eu acho uma coisa super legal disso que a gente não tinha pensado lá atrás é como essa parte de YouTube, de projeção em rede social, em rede social, como a gente consegue divulgar o que a gente quer divulgar, né? Então, a gente pega lives nossas que tiveram milhões e milhões, coisa que a gente não ia conseguir no evento, por exemplo. Então, a gente ia fazer um evento e ia dar, não sei, 100 mil pessoas, não sei, 50 mil pessoas. Um evento super grande. Mas quando a gente fala em uma outra plataforma, uma plataforma diferente, que é uma plataforma nova, uma plataforma mais despojada, que a gente consegue conectar muito melhor com os nossos clientes e atingir, né, ou estar presente no consumo dessa informação de uma maneira muito mais abrangente, muito mais direta. Então, no final do dia, é como a gente repensa a maneira que a gente fazia negócio lá atrás, né? Ou a maneira que a gente promocionava lá atrás. Então, você troca um pouco desse shape, né? Se a gente não consegue fazer essa divulgação mais no on-trade, nos bares, nos restaurantes, acho que a gente tem que suportar, a gente suporta eles, mas a gente tem que arranjar um outro jeito da pessoa ter um motivo para desfrutar também, né? Porque a pessoa fica só em casa, vendo notícia da TV, vai ficar louca, né?
Eu vou fazer mais uma para depois a gente encerrar, e aí acho que se vocês quiserem responder um pouquinho mais rápido, e ela veio mais voltada para a Baia, sobre contrato de arrendamento. Se vocês já estão prevendo algum impacto disso daí nos contratos de arrendamento. Tá bom, quem sabe eu peço ajuda depois para a Ambev também para responder essa, mas bom, a gente tem, quando a gente pensa nos contratos de arrendamento, a gente tem poucos contratos hoje em dia, a gente de fato algum maquinário, coisa simples, e eles acabam felizmente não sendo muito relevante. E mesmo com as mudanças de alguns indicadores macroeconômicos, com muito pouca influência para a revisão dos contratos e que possa, de alguma coisa, voltar a algum impacto de reavaliação desses contratos. Eu acho que do nosso lado aqui também, a gente teve a implementação do CPC 6, né, e IFRS 16 no ano passado, né, no começo do ano, a gente fez uma adoção retrospectiva. E aí, acho que ainda é bem incerto, né? Então, o IASB, ele fez um pronunciamento, né, a respeito disso, a respeito das possíveis alterações dos contratos de arrendamento. Pelo que eu vi, eu acho que a CVM ia divulgar alguma coisa, eu escutei alguns rumores se ia sair alguma coisa bem parecida com o que a gente vê lá fora. Mas, no final do dia, é um processo super difícil, né? Então, da mesma maneira que a gente estava falando dos covenants, da gestão dos contratos lá atrás, aqui a gente tem a gestão dos contratos de arrendamento. E ainda tem uma variável que potencializa isso, que são minúcias que pode acontecer no processo. Putz, eu tenho um contrato de arrendamento, mas eu não vou pagar esse mês. Tá, mas a gente não vai pagar, mas vamos prorrogar o tempo do contrato ou vamos pagar no mês subsequente? Acho que são várias, ou não vamos pagar, simplesmente. Acho que são várias variáveis aqui que, no final do dia, a empresa tem que conseguir capturar isso. A gente tem vários contratos, né? Tem que conseguir capturar isso e refletir da maneira mais correta nas DFs, né? Então, eu tô esperando a CVM fazer algum pronunciamento relacionado com isso, mas o CPC, a CVM, mas é complicado, né? Não é uma coisa super fácil com uma gestão tão grande de contratos. Tem mais duas perguntas aqui que o pessoal acabou de mandar. Tem uma que os temas relacionados à Covid serão divulgados como evento de sequência, estimativas dos impactos serão necessárias? Eu acho que isso aqui é tudo que a gente veio falando aqui, né? Que é necessário fazer divulgação, tem evento que vai ser necessário ajustar e divulgar isso em nota. Então, acho que é um pouco de tudo que a gente tratou aqui. Nós já divulgamos, publicamos inclusive a DF local, recentemente tem a nota destacando tudo aquilo que a gente fez. Não tiveram impactos financeiros que a gente não tivemos até a data da publicação. E se tiver depois, mais para frente, centralmente vai ser divulgado. Mas sim, fizemos. No final do dia, a gente divulgou também no primeiro ITR, mas se os efeitos eles já estão no nosso PNL e a gente quiser fazer um disclosure disso, acho que faz sentido, né, a gente fazer, para mostrar quais são os impactos, e para trazer isso para evento subsequente é só se tiver alguma coisa super relevante que a gente não tem o reflexo agora, mas espera ter num curto prazo, né? Ou até a gente divulgar o terceiro ITR. Então, depende muito, e aí é o nosso trabalho, meio do Paulo aqui, fazer uma análise como controladoria para entender se deveria ser divulgado ou não, se faz sentido ou não, ou se colocar, o simples fato de colocar alguma informação a mais vai confundir mais, né? Porque o cenário é super incerto. Então, eu falei de evento subsequente porque a nossa, como a gente é SA, a gente fez agora a publicação para 2019. Então, nesse caso, para a DF de 2019, entrou como evento subsequente. Tá bom. Eu vou fazer a última aqui rapidinho. Qual tem sido o principal desafio na comunicação e reporte aos auditores independentes? Que eu acho que está ligada com essa questão de divulgação também, né? Vamos ver se eu entendi. Eu acho que o Paulo começou a falar uma coisa super legal, que eu até vou voltar aqui. Falou assim, acho que uma parte que aconteceu legal das auditorias é que eles conseguiram fazer essa parte digital bem rápida. Então, hoje, os nossos auditores têm uma plataforma que a gente sobe as informações aí e toda essa comunicação, que um pedaço acontece por e-mail, vai acontecer sempre,
mas eu tenho uma comunicação de lista de pendências, por exemplo, pedido de análise, que antes era, o que a gente estava falando, né, Paulo? Era um Excel, o pessoal mandava e cobrava todo mundo. Hoje, essa cobrança ela é feita numa plataforma, numa ferramenta que faz a gestão, tanto de evidências quanto esse bate-papo de auditor e auditado, né? Então, eu acho que isso contribuiu muito. Então, foi uma coisa super legal que aconteceu lá atrás e a gente consegue ver quanto essa plataforma é necessária para um cenário como esse. Uhum. Então, a discussão sempre vai ter, né? Mas eu acho que de tudo, assim, a interação com a equipe de auditoria, a gente tem, acho, 95% agora de interação digital, muita coisa acontecendo também de forma virtual. Sem dúvida, quando você tem um tema controverso, é sempre legal poder tomar um café e discutir frente a frente com o auditor, mas isso é 2%. Talvez é só essa que eu diria que eu sinto falta, e que tem certos temas que não tem jeito. A gente tem que sentar com o sócio, olho no olho, um café e vamos lá. Vamos por aqui, vamos por ali. Mas isso é 2% do material. O resto, digitalmente, hoje em dia funciona. Não precisa mais ter interação tão física. Até o legal dessa parte de interação que a gente tem unidades de negócio, tanto na Argentina, no Canadá, no Caribe, por exemplo, aqui no Brasil. E não sei se você sentiu também, viu, Paulo, mas um fato super legal que aconteceu aqui é porque a gente reporta como bloco uma estrutura que chama SAS, né? Que é Brasil mais Argentina, Uruguai, Bolívia. É a parte sul da América Latina. Exato, a gente faz um bloquinho aqui. E o pessoal da Argentina é sempre mais distante, porque pela própria distância física. Mas com toda essa parte digital e pela mesma proximidade que eu estou de você, eu estou de uma pessoa que está na Argentina, está no Uruguai, está na Bélgica, está nos Estados Unidos, acho que a gente consegue conectar esse grupo de pessoas, a gente conseguiu conectar muito melhor. Acho que eu estou sentindo isso é uma coisa super legal. Então, as reuniões, as interações que eu tenho com o pessoal dos outros países, elas se tornam mais produtivas e mais frequentes. Uhum. Tá bom. Como a gente já está no limite do tempo, eu vou chamar o Luque aqui para fazer o encerramento e agradecer muito vocês pela ajuda aí no webinar. Legal. Obrigado, Poliana. Obrigado, Rômulo, Paulo. Nada melhor do que ter a oportunidade de ouvir a experiência prática. E nós, contadores, nós aprendemos muito com os amigos economistas e ouvindo vocês, a gente sabe que para eles essa questão do que acontece na micro versus a macroeconomia, né, é algo que eles sempre tentam separar muito as avaliações de análises. A gente talvez não está se apercebendo que talvez pela primeira vez os impactos macroeconômicos vão ter uma influência nas decisões de natureza contábil muito maior do que aquelas que estão na microeconomia, que são por equiparação naquelas que acontecem nas transações de compra, venda, né? Então, é incrível como o que vem de fora, né? O entorno, o contexto da macroeconomia, ele, nesse momento, vai ter que passar pela análise de avaliação de cada uma das linhas do balanço, né? E eu me lembro, eu tenho 32 anos de experiência profissional, eu não me lembro em um momento em que a gente, de fato, teve que se apegar sobre todo o contexto macroeconômico e granular isso, né? Sobre qual vai ser o impacto desse contexto que vem de fora na linha do balanço, né? Então, talvez vocês conversando é um pouco da imagem que eu fico e um pouco da mensagem que eu deixo a todos, né? A gente, de fato, vai ter que, pela primeira vez, ter uma diligência muito maior no sentido de que macroeconomia, ela sim vai ter um impacto real na hora em que a gente vai ter que, com muita diligência, tentar capturar de forma adequada os impactos em cada uma das linhas do balanço, mas sabemos fazer isso muito bem. E outra coisa que me chamou muito a atenção é que nós, naquilo que nós fazemos, nós não nos omitimos das nossas responsabilidades, por mais que as incertezas estejam por aí. O trabalho que nós, contadores, nesse momento temos para contribuir com as empresas é de um valor incrível, porque é nesse momento de incerteza que a nossa experiência, sim, ela vai pesar muito e
Eu tenho certeza que comitês de auditoria, conselhos fiscais, os stakeholders que se alimentam das informações que vocês produzem, eles certamente vão estar mais interessados em entender e apoiar vocês, né? Eu acho que isso é algo que eu, participando de conselhos fiscais, nessa hora os órgãos de comitês de governança, eles estão aí também para apoiar o trabalho que nós precisamos que seja feito com muito carinho e muita diligência, né? Bem, eu vou agradecer a participação de todos. Tivemos um número incrível de colegas. Eu gostaria de agradecer a todos no fechamento, em especial Paulo, Rômulo, Poliana, e estaremos com outros eventos nas próximas semanas, mas mais uma vez um excelente fechamento de trimestre para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Luque. Obrigada, Paulo. gente. Obrigado a todos. Um abraço. Rômulo, Poliana, Luque, obrigado. Tudo de bom para vocês, Obrigado, viu? Paulo. Até Tchau. mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.